Boa noite, bom dia, boa tarde. Como vocês estão? Então vamos fazer mais a resolução de mais um problema, tá bom? Pediram para fazer um esboço do gráfico dessa função aí, ok? Essa função. Você pode usar GeoGebra, qualquer outro programinha aí que te ajude a fazer isso. Mas a intenção é que nós mesmos consigamos fazer isso, tá? Ok? Primeira coisa, domínio. Encontre o domínio, tá? Primeira coisa sempre encontre o domínio, tá? E qual é o domínio aqui? Se você vê aqui um polinômio, isso seria contínuo, a função seria contínua sempre, se não fosse porque aqui não pode ser zero. E aqui é zero somente quando x é zero. Então o domínio vai ser todos os reais menos o zero, ok? E aliás, em qualquer outro ponto a função já é contínua também, tá? A função está definida em todos os pontos, além disso é contínua em todos os pontos menos o zero, ok? Aliás, o zero não faz parte do domínio. Ok. Precisamos da derivada primeira, calculei aqui. Precisamos da derivada segunda, está aqui. Perfeito. Como calculo? Bom, é só derivar, né? Gerar o quociente, etc. Tá? Precisamos do sinal da derivada, primeira derivada. Por quê? Queremos saber quando a função é maior que zero, portanto, quando é crescente, quando a função é menor que zero, portanto, quando a função é decrescente. Se por acaso vemos que antes de um ponto a função é crescente e depois de um ponto é decrescente, né? E a função está definida nesse pontinho, né? E então, nós vamos ver que, bom, a derivada vai ser zero nesse pontinho e além disso, eu vou ter um ponto de máximo, por exemplo, né? Então, vamos fazer essa conta. Quando a derivada, esse aqui, é zero. Aí, coloquei aqui, olha, igual a zero. Okay, algumas contas já fiz, tá? Para economizar tempo. Bom, aqui, esse x ao cubo pode passar para cá, vai dar 0 x ao cubo, vai dar 0 aqui. E x menos 2, com menos na frente, vai ser igual a 0. É isso que eu fiz aqui, ó. X cubo já passou por outro lado. Agora posso multiplicar por menos, aqui tem x menos 2. E afinal de contas, x igual a 2. Perfeito. Dá para simplificar isso que está aqui, tá? Ok? Ok. Então, x igual a 2. Essa é a derivada primeira. E a derivada é zero em x igual a 2, tá bom? Aqui está a nossa derivada primeira. Deixa eu diminuir o tamanho. Aí. Deixa eu ver. Deixa eu pegar isso aqui. Ok. Ok. O que eu fiz aqui foi o seguinte. Quero analisar em x igual a 2 se isso vale zero. Perfeito. E antes do 2 e depois do 2, o que acontece, né? Bom, então fiz uma reta. Aqui está a minha reta. Onde eu localizei o 2 e o 0. 0 porque a função não está definida ali. Ok? O que acontece então antes do 0? O que acontece entre 0 e 2? E o que acontece entre 2 e o infinito? Ok? Antes, deixa eu fazer isso aqui tudo de novo. Essa é a nossa derivada. Ok? Quando x vive nesse lado aqui, quando x está por esse lado, o que acontece com nossa função aqui, né? Como é que ela é? Essa aqui é a função. Qual é o sinal? Eu quero saber o sinal somente, tá? Então eu tenho x, o xzinho é menor que 2, tá? Menor que 0 também, menor que qualquer desses números, tá? Estou analisando quando x é um número menor que 0. Então, se é um número menor que 0, esse aqui é negativo, menos 2 dá outro negativo. Então, essa parte aqui fica negativa. E x sendo negativo, ao cubo também vai ser negativo. Ok? Certo? Bom, e já tinha um menos na frente. Então, veja, negativo dividido por negativo, positivo. Com esse menos, dá o quê? Negativo. Aqui está. Esse é o sinal da derivada primeira. Nesse intervalo, de menos infinito até o zero. Ok? Agora, quando x está entre 0 e 2, o que acontece? Bom, vamos ver. Essa é a função, tá? Quando x é maior que 0, mas x é menor que 2, tá? Quando x é menor que 2, opa. Se x é menor que 2, é esse aqui, né? Deixa eu fazer a continha aqui. X menor que 2.
Isso implica, se você pensa bonitinho, que x menos 2 é menor que zero. Concorda? Né? Deixa eu escrever assim. Cadê? Ok, então, né, implica, a palavra implica, não estou achando. Achei. Ok, então se x é menor que 2, x menos 2 é menor que zero. Quer dizer, essa quantidade é negativa, tá? Essa quantidade, ó, deixa eu apagar tudo aqui. Essa quantidade é negativa. Perfeito. Agora, se x é maior que zero, x está aqui, né? Então isso aqui é maior que zero também. Ok, então tudo isso aqui vai ser maior que zero. Então, positivo. Eu tinha um menos na frente, então tudo isso vai dar o quê? Igual a quanto? Negativo dividido por positivo dá um negativo. Com esse menos aqui dá um número positivo. Ok, essa é a resposta. Esse é o sinal da derivada entre 0 e 2. Agora, o que acontece? Agora, o que acontece quando x está é maior que 2? Quero saber o sinal dessa expressão aqui. Então, x é maior que 2. Portanto, olha, x se é maior que 2, esse número aqui é positivo. Se x é maior que 2, isso aqui é positivo, então isso também é positivo. Opa! Isso, é positivo. Bom, aqui positivo dividido por positivo é um positivo, multiplicado por um negativo, dá o quê? Um negativo. Pronto. E essa notação, esse é o desenho que a gente coloca aqui, a setinha para baixo, significa que a função aqui, de menos infinito até o zero, é decrescente. E de 0 até infinito, perdão, de 0 a 2 é crescente. E de 2 até infinito, decrescente. A nossa função está definida em 2, tá? Quer dizer, em 2 eu tenho um ponto de máximo, porque aqui cresce e depois decresce. Esse é o teste da derivada primeira. Bom, a função aqui decresce e depois cresce. Não significa que em 0 eu tenho mínimo relativo. Não. Porque a função não está definida em 0, tá? Ok? Tenha muito cuidado, tá? Ok, então, como está escrito aqui, assim, pelo teste da derivada primeira, temos um ponto de máximo em 2. E quanto vale f de 2? Eu fiz a conta aqui, 1/4, ok? Isso a gente vai usar na hora do gráfico, tá bom? Bom, outra coisa que a gente anotou, a função é decrescente de menos infinito até o zero, aí, de menos infinito até o zero, crescente de 0 a 2, decrescente de 2 a infinito, tá bom? Ok. Ok. Bom, agora vamos analisar a derivada o sinal da derivada segunda. Mas antes queremos saber a derivada, quando a derivada segunda é zero. Ok? Faça a continha. Aqui está a derivada segunda. Bom, isso somente quando x igual a 3. Faça a conta, você vai provar isso tranquilamente. E aqui estava começando a fazer as minhas contas. Ok. Quando x é... ok. Aqui está o ponto onde a derivada segunda é zero. Fora da... Então, aqui a função é... A derivada segunda é ou negativo ou positivo. Aqui é ou negativo ou positivo. A derivada segunda não está definindo o zero. Então, quer dizer, antes do zero e depois do zero deve acontecer outra coisa, né? Ok? E você vê que isso aqui é... Bom, então vamos continuar. O que acontece quando x é menor que zero? Se x é menor que zero, aqui seria negativo, com um outro negativo. Deixa eu ampliar um pouquinho. Aqui x é negativo, menos um negativo, tudo isso aqui vai dar o quê? Negativo. 2 é positivo. Bom, x é menor que zero, então toda essa expressão aqui, x ao cubo, perdão, a quarta, né? Isso não interessa quem seja o x, sempre vai ser positivo, porque é uma potência par. Ok? Aqui sempre vai ser positivo, tá? Então aqui é a única diferença. E esse aqui, 2 é positivo, ué? Então tudo vai ser igual a quanto? Um número positivo. Tá? Agora analiso o sinal da derivada segunda, nesse intervalo. Ok, opa. Alguma coisa está errada aqui.
Depois a gente conserta isso aí. Vamos ver se eu tento consertar. Aí. Pronto. Eu quero analisar o sinal desse aqui. Essa parte aqui já sei que sempre vai ser positivo. Então, pode estar elevado a uma potência par. X é um número que está por aqui, tá? Ele é menor que 3. Então, x menos 3, essa expressão aqui, então vai ser o quê? Negativa. Por quê? Estou tirando de um número pequeno uma coisa grandona, maior que ela. Ok? X menos 3 é menor que negativo. E com esse 2 aqui em cima, então eu tenho negativo dividido por positivo. Então o resultado negativo, certo? Pronto. Agora, quero analisar quando x é maior que 0, maior que 3, que acontece, tá? Vamos lá. Eu quero saber isso aqui. Vou colocar aqui. Aqui x é maior que 3. Aqui estamos, x maior que 3, tá? X está por aqui. E é maior que 3. Então, esse número maior que 3 menos 3 vai dar um número positivo, certo? E aqui sempre é positivo, né? Porque está elevado a uma potência, x é elevado a uma potência par, então isso aqui dá positivo. Bom, e daí? O que eu ganho aqui? Alguma informação interessante que você ganha é a seguinte, é a concavidade, tá? A derivada segunda aqui sempre é positiva, então a concavidade para cima, ok? Concavidade para cima. Aqui, a derivada segunda é negativa, então o que você ganha é o quê? Que é a concavidade para baixo. Nesse intervalo, você tem que a derivada segunda é positiva, então você tem a concavidade para cima. Isso, perfeito. Aí está a nossa análise. Então você tem uma ideia de como é que é a função. Aqui a função vai crescer, perdão. Isso. Ao menos que temos esquecido um sinal, né? Isso. Côncavo para cima. Ah, não, desculpe, olha só o que eu fiz aqui. Negativo por positivo. Dá negativo, eu não sei o que eu coloquei, então a concavidade para baixo, tá? Ok, aqui negativo, positivo. Também negativo. Ok, então aqui côncavo para baixo. Estava errado aqui, não sei o que aconteceu aí. Aqui negativo também. E aqui côncavo para cima. Então a nossa função é assim, uma coisa que vem por aqui, e vem por aqui, e depois vai dobrar. Note que em 3 eu tenho que a derivada segunda é 0. E a concavidade foi para baixo antes de 3 e depois côncavo para cima. Então, note que... Então, assim, vamos escrever algumas coisas. O gráfico, tá? O gráfico de f é côncavo para baixo em... Deixa eu diminuir o tamanho agora. Nesse intervalo aqui, menos infinito até o zero, ok? O que mais? O gráfico de f ainda é côncavo para baixo entre 0 e 3, certo? Notem, 0 não está dentro do domínio, então, agora eu vou colocar aqui o gráfico de f é côncavo para cima em o intervalo 3 até o infinito. Aqui sim tem uma coisa interessante. Em 3, portanto, temos o seguinte. 3 faz parte do domínio de f. Então, temos um ponto de inflexão o ponto de inflexão é do gráfico, tá?
no gráfico em, bom, o ponto 3 e a imagem de 3, né? E quanto dá f de 3? Não sei, vamos fazer a conta. A nossa função está aqui, ó. Então vai dar assim, né? 3, cadê? 3. E a imagem de 3, aqui seria 3 menos 1 e 3 ao quadrado aqui. 3 menos 1, 2. 3 ao quadrado, 9. Então, nesse ponto, eu tenho um ponto de inflexão. Quer dizer, antes desse ponto, tem uma concavidade diferente. Na verdade, aqui, côncavo para baixo. E depois, côncavo para cima. Bom. Tá quase no jeito. Ok? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer um pequeno gráfico aqui. Vamos fazer assim. Bom, então a nossa função, por tudo que a gente está vendo, é assim, né? Vamos fazer nosso eixo aqui. X. Opa. O eixo Y. Perfeito. Vamos colocar aqui o 3 e o 2, né? Em 2 eu tenho ponto de máximo. E aqui era 1/4, né? Ó. 1/4. Em 3, quanto que dava? F de 3 dava quanto? Deixa eu ver aqui só um pouquinho. 2 nonos, né? Ok. 2 nonos. 2 nonos é o quê? É menor que 1/4, tá? 2 nonos é menor que 1/4. Então, mais vamos por aqui. Isso aqui tudo é no cálculo mesmo, no olho mesmo, tá? Nada de exato. Pronto. Então, nossa função é uma coisa assim. Ah, tá. É mais ou menos isso, tá? Opa, mas tem um detalhe aí. Ainda não fizemos as assíntotas, calcular as assíntotas, tá? Então, deixa eu calcular agora as assíntotas. Ok, falta calcular. Temos uma ideia de como pode ser o gráfico. Então, vamos fazer assim. Agora, calculemos as assíntotas. Vou colocar assíntotas verticais. Ok. Para isso, nós calculamos o quê? O limite quando x verticais, né? Quando x se aproxima de um número, isso tem que dar mais ou menos infinito. E o candidato, né, era o ponto onde a função não estava definida, tá? Aqui, ó. Quando x vale 0, isso vai para 0, oh, perdão, isso aqui vai para 0. Então isso vai crescer ou decrescer, né? Então isso que a gente vai fazer, tá? Então quando x vai, então nesse caso, para o número onde tinha problema, 0. E vou fazer pela esquerda, tá? Por que pela esquerda? Na verdade, tanto faz para ter uma assíntota vertical. Ok? Aqui está. Vou calcular isso. Bom, aqui meu computador vai fazer, então, dessa forma economizar. Deu menos infinito. Faça sua conta com calma, tá? Quer dizer, se você vai no gráfico, deixa eu ver o gráfico. Quando x se aproxima do zero pela esquerda, isso vai para menos infinito. Então, na verdade, você tem uma coisa parecida com essa. Ok? Não sei como, mas por enquanto posso dizer uma coisa assim. E notem que é côncavo para baixo, tá? Mais ou menos isso. Essa é uma ideia, tá? Continuando. É isso, mais ou menos, tá? O que mais eu tenho?
Ah, vou calcular pela esquerda, né? Pela esquerda já calculei, perdão. Vou calcular pela direita. Essa mesma conta, mas pela direita. Quer dizer, quando x se aproxima de zero, pela direita. O que acontece? Menos infinito de novo. Ok. Isso o que significa então? O que significa isso então? Vamos lá. Que meu gráfico, então, é mais ou menos uma coisa assim, né? Por esse lado também, perdão, ele passa por aqui, eu sei, e também faz isso. Ok, isso aqui. Aí, ele faz isso, se aproxima do menos infinito. Ok. Vamos lá, continuando. Assíntotas horizontais. Bom, aí estão as assíntotas verticais, tá? Agora vamos tentar calcular assíntotas horizontais. Quer dizer, quando isso vai para mais infinito, vamos ver. Se isso me dá um número, não tem que dar mais infinito ou menos infinito. Se isso me dá um número, então eu tenho uma assíntota horizontal, tá? Mas aqui me dá um número zero. Então eu tenho uma assíntota horizontal igual a zero. Esse tipo de funções, na verdade, para qualquer gráfico de função, somente pode ter dois tipos de assíntotas, tá? No máximo duas assíntotas horizontais, tá? Que é essa conta aqui é das assíntotas horizontais, tá? Agora eu vou fazer a conta quando x tende a menos infinito. Faça a conta, deu zero, ok? Você tem que fazer essa continha, depois a gente treina se quiser, tá? Como que a gente faz? Primeiro, tira aqui o maior expoente x ao quadrado, faz a continha. Bom, isso a gente deixa para depois. Então, tanto pela direita como pela esquerda, a função se aproxima do zero. Ok, então agora vamos tentar fazer o gráfico. Então, a função é uma coisa assim, ó. A função não faz isso. Desculpa. A função não faz isso e baixa. E fica assim. Bom. Quando x se aproxima de menos infinito, ele vai para zero. Ele faz isso. Olha que isso é um problema, né? Porque você está vendo aqui a função está aqui crescendo e depois decrescendo. Isso não acontece porque a nossa função de menos infinito até o zero é decrescente. Então isso aqui, esse não pode ser o gráfico dessa função, não. Então deixa eu apagar um pouquinho aqui. O gráfico da função se aproxima do zero quando x vai para menos infinito. Então, na verdade, deve ser uma coisa assim. Aí está. Ok? Tá vendo? A função é decrescente, côncavo para baixo. Esse aí concorda com todas as coisas que a gente fez, tá? Ok? É decrescente, côncavo para baixo. Deixa eu ver aqui. Ok? Aí, côncavo para cima de 3 infinito, côncavo para baixo de 0 a 3. Perfeito. Então, mais ou menos essa é a ideia do gráfico da nossa função. Ok? Vamos ampliar um pouquinho isso aqui. Bom, a função é côncavo para baixo, de 0 a 3. Então, eu posso continuar um pouquinho. E é mais ou menos assim. A função é côncavo para baixo, olha só. Ok, então é mais ou menos assim. Tá bom? E depois disso aqui, côncavo para cima. Poderia ser uma coisa assim, né? Mas a função diz que essa aqui vai para zero quando x vai para zero. Então, essa é a cara mais ou menos da nossa função, tá? Ok? O que eu coloquei em pretinho, mas se quiser é uma coisa mais ou menos assim, assim, é assim, né? Ok? Esse é o gráfico da função. Pronto, acabamos, tá?
Tem mais que nada que falar aqui. Mas é isso, tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro, ok? Qualquer pergunta pode fazer, tá? Encontrar os pontos de máximo, mínimo, relativos, assíntota horizontal, assíntota vertical. Claro que nesse caso, né, para desenhar a assíntota horizontal, está meio confuso, né? Mas talvez a gente pode fazer uma linha pontilhada em cima, mas explicando que essa linha aqui é a assíntota horizontal. E aqui tem a assíntota vertical também. Ok? Bom, é isso. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Ok? Tudo de bom para vocês.